Disciplina Ninja, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marco Lima e estamos aqui para realizar mais uma prova comentada da FATEC, a Escola Técnica aqui do Estadual do Rio de Janeiro. Mas fique tranquilo, esse tipo de prova serve para você treinar para qualquer concurso de ensino médio dentro do nosso país, tá? Para a gente começar, lembre-se sempre que eu deixo o link da prova na descrição, tá? Então é necessário que você, primeiramente, faça a prova para depois só ir conferindo a parte de português comentada aqui comigo. Lembre-se, não tem matemática, até porque eu sou muito ruim em matemática. Se puder, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos e se quiser, seguir o nosso canal para receber aí novas atualizações, novas provas comentadas e aprender português de uma forma um tanto nerd de ser. A gente vai tentar, né? Muito bem, galera. Vamos tentar começar com essa prova aí que tem bastantes textos, né? Então vai ser necessário, quase que não sai, meu Deus, que vocês possam aí estar ligados, interconectando esses textos, tá? Lembrando ainda, antes da gente começar, que a prova da FATEC ela é muito focada na interpretação de texto, que é uma predominância da maioria das provas em nível técnico, né? Exceto o nível militar, que necessita de um pouco mais de estudo gramatical. Então a gente vai prestar atenção em algumas questões e algumas dicas, tá? Sem mais delongas, sem esperar muito, vamos meter o pau nessa prova que pode ser super tranquila de você fazer, legal? Bem, partindo aí para os nossos estudos, né? Eu vou colocar aqui para vocês a nossa apresentação, tá? E se você tiver algum tipo de dúvida, não entender alguma questão, alguma resolução de questão, você pode deixar aí nos comentários para que eu possa aí tirar sua dúvida caso ela apareça, tá bom? Então, vamos lá, primeiramente, analisar aí o texto, né? Sempre começamos com ele. Então, texto 1 da prova diz aí. Comecemos primeiramente pelo título. Eu sempre falo para vocês que o título é importantíssimo e você não pode deixar de estudá-lo antes de começar a fazer sua prova. Então a gente tem a ciência por trás das selfies, né? Duas palavras nos chamam a atenção, claro, a ideia de ciência. Então não é um achismo, não é uma bobeira, é algo baseado em dados científicos e o assunto é bem atual, que são as selfies, tá? Se você teve dúvida, dá uma olhada nos créditos que você vai ver que são da revista Galileu, né? O primeiro texto vem da revista Galileu, que é um periódico, que é uma revista que publica textos informativos de caráter mais ligados aos avanços da ciência em determinadas áreas, tá? Então, parágrafo 1, né? Dentro desse parágrafo 1, que é um parágrafo bem grande, você tem aí eu sempre aconselho, relembrando para quem ainda não viu nenhuma prova minha comentada, sempre na hora da prova você sublinhar trechos que você acha importante e que resumam um parágrafo. E nesse caso aí nós temos a frase mais importante, o tópico frasal desse parágrafo aí, e temos uma segunda parte também importante. Então a gente começa primeiramente, selfie é uma representação fiel? É o que está se abordando nesse parágrafo, né? E aí ele finaliza o parágrafo, né, com a ideia de que temos pouco contato com as nossas próprias expressões. Então, a selfie é uma representação fiel, e aí ele vai apresentar neste parágrafo o argumento de autoridade de um neurocientista, o James Skinner. Então, nós já partimos de um texto informativo com base em qual o argumento é um argumento de autoridade, de alguém que saca do assunto e não vai falar besteira. Tá? O segundo parágrafo do texto número 1 envolve aí a nossa percepção facial, tá? E ele enfatiza que essa percepção facial tem a ver com os nossos movimentos, algo que você deve guardar aí na sua cabeça, né? Como realmente nos vemos através das selfies, isso com base científica, tá? Então, é uma ciência com base empírica e em experiências, porque nesse parágrafo ele vai apresentar que foram feitas experiências, tá? Não é afirmado algo sem nenhum tipo de embasamento. E nesse caso, o embasamento é empírico, o embasamento é em experiências. O terceiro parágrafo, né?
Ele diz que ele vai enfatizar a nossa verdadeira imagem. Qual seria essa verdadeira imagem? A imagem que nós mesmos, né, temos geralmente é a tendência de acharmos mais jovens e mais atraentes do que a gente realmente é. Então a gente olha as fotografias, né, e chega à seguinte conclusão: por que tiramos tantas selfies, né? É na ideia de perseguir essa imagem que nós temos de nós mesmos. Nós queremos tirar uma imagem atraente, jovem, bonita, como nós vemos, né? Que geralmente tem a ver aí com essa busca que todos irão ter com a selfie, né? Essa ideia de se achar bonito e atraente, tá? 3 parágrafozinhos, 3, eu falei 5, tem 5, nossa, confundi os números. Então, belezinha, vamos para a primeira interpretação de um texto informativo, tá? Então, questão número 1 diz: de acordo com o texto 1, as pessoas utilizam-se das selfies como meio de quê? De tornar mais atraente e mais jovem a própria imagem, imitar a imagem da foto usando em sua vida real, transformar em foto a imagem que fazem de si mesmas ou passar uma imagem para os outros diferente do que se é, tá? Então, as selfies como meio de, tá? Sempre na sua questão, na sua pergunta, sublinha aquilo que a questão quer que você faça, para que você não possa se confundir. Afinal, são palavras pra caramba, tá? Então, primeiro, o assunto aí é a interpretação do texto. Você vai ter que interpretar para sacar o que está acontecendo. A dica aí é eliminar informações falsas, incompletas. Isso vai servir para quase todas as questões que envolvem interpretação de texto. Afirmações não ditas, tá? No texto, você tem que se basear no texto, no que o texto diz, não o que você acha, tá? E entenda as palavras, porque às vezes uma palavra difícil pode ferrar com a sua questão inteira. Então, se buscarmos aí a nossa resposta, é essa que aparece: transformar em foto a imagem que fazem de si mesmas. Isso fica muito concreto, principalmente no último parágrafo, no parágrafo número 3. Eu não sei se eu destaquei aqui. Não destaquei, mas você pode voltar no parágrafo 3, já ao final, e você vai ter exatamente isso sendo abordado, tá? Tornar mais atraente e mais jovem a própria imagem? Não, né? Você não vai tirar uma foto, tornar mais jovem e mais atraente. É como a gente nos vê. Se vê, né? Na verdade. Imitar a imagem da foto usando em sua vida real. Na verdade, eu acho que é mais ou menos o inverso, né? Imitar a vida real em foto. Ok? E passar uma imagem para os outros dos outros diferentes do que se é. Isso não é afirmado no texto. Então, o que não é afirmado no texto não é gabarito. Belezinha? Show de bola? Número 2. Vamos lá para a questão. Segundo o neurocientista citado no texto 1, que é o James Skinner, que a gente viu agora, o tempo que as pessoas passam interpretando as expressões faciais das outras pessoas de sua convivência promove. O que, né? Esse tempo que a gente passa interpretando, tá? A afeição dos outros, a face dos outros, as posturas dos outros, promove o quê? Tá? Segundo o James Skinner. O ideal é que você volte ao primeiro parágrafo, porque é onde ele dá a sua opinião sobre o assunto, a sua base empírica lá, ok? Mais uma vez, é uma questão de interpretação de texto e a regra é a mesma: elimine informações falsas ou incompletas ou afirmações que não são ditas no texto, e cuidado com as palavras que podem aparecer na opção para que você não possa ficar bugado aí, tá? Observando aí, a resposta é a letra D. Uma maior habilidade em conhecer as expressões faciais dos outros, até porque a gente fica o tempo todo tentando entender o que se passa, tá? E aí ele diz: uma melhor competência em estabelecer contatos visuais. Isso não é dito no texto. A construção de vínculos de amizade mais sólidos, isso não está no texto. A tendência em copiar expressões faciais alheias, também não. Então, ó, você tem 3 afirmações aí que basicamente a mais próxima de ser perto do que o texto fala é a letra A, tá? Mas a letra C e a letra D fogem completamente ao parâmetro, ok? Acho que são 2 questões que, para a gente começar a prova, estão tranquilas, estão fáceis. Muito bem, cuidado aí com as respostas fake, como havia falado para vocês. Questão de número 3 aí. De acordo com o texto,
meus caros amigos? Feito 1. A percepção que as pessoas têm de sua própria imagem facial é adquirida por meio do quê? Do olfato, do tato, da visão ou do movimento? Se liga aí, imagem facial é adquirida por meio do quê? Mais uma questão de interpretação de texto, a terceira da prova, tá? E aí a dica, confira o texto, mesmo parecendo óbvio, tá? É muito comum, galerinha, nesta questão, você, ir no óbvio. Qual é o óbvio? Se é imagem, é visão. Aí é que está o problema, galera. Quando a gente vai prestar atenção no texto, nós percebemos que é do movimento, tá? Feio aí, beleza? Então, ó, nossa percepção facial vem apenas da sensação de sentir os nossos rostos se movendo. Isso aparece no início do segundo parágrafo, se eu não estou enganado, beleza? Então, cuidado, porque por obviedade, a pegadinha você vai botar aqui visão, tá? E muitos candidatos caíram nessa, tá? Tem que prestar atenção ao texto. Lembre-se sempre que não é aquilo que o texto, não é aquilo que você acha, é aquilo que o texto diz, ok? Show de bola. Essa daí eu achei fácil, mas pode ser que complique. Para as questões 4 e 5, você tem um trechinho aí para observar com atenção. As câmeras frontais dos smartphones transformaram o que já era um costume em regra, tirar foto de si mesmo. Então, vamos observar quais são vamos prestar atenção nas questões que são baseadas nesse trechinho em específico. Olha lá. Nessa frase, os 2 pontos são usados para indicar. Aí você vai dizer assim, caramba, professor, de novo 2 pontos? De novo. 2 pontos de travessão são coisas tarimbadas de aparecer em questões de ensino médio, tá? SESC gosta de fazer isso, a FATEC, então, ó, preste atenção, é tão facinho, mas cada aí a gente dá uma relembrada, show de bola. Então, nessa frase, 2 pontos são usados para indicar o quê? Uma enumeração, um esclarecimento, uma citação ou um vocativo, tá? Aqui o assunto é a interpretação de texto, porque você pode até fazer por interpretação de texto, tá? Essa parte. Regra de pontuação. Se você conhece a regra, já te facilita muito. E claro, em específico os 2 pontos, tá? Conheça a regra ou analise o contexto. Simples isso, tá? Relacionando o que está aí aparecendo, né? A informação que é introduzida pelos 2 pontos e aquela que está antes dos 2 pontos. Tem que ver a relação, tá? Sabemos aí, ó, de antemão, de forma bem básica, claro, isso pode ser ampliado, mas, em geral, os 2 pontos são usados para uma enumeração, uma lista, um discurso direto antes da fala de um personagem ou de uma citação, tá? Ou uma explicação ou esclarecimento. Logo de cara, você eliminaria a letra D, porque ele não introduz aí um vocativo neste caso. Ok? Então seria uma enumeração, um esclarecimento, uma citação, né? Uma desses 3 aí. E o certo é um esclarecimento, tá? Preste atenção porque é um esclarecimento, uma explicação. Por quê, galera? Ó, nós temos, ó, tirar foto de si mesmo. Tirar foto de si mesmo explica quem? A regra. O costume em regra. A regra é tirar foto de si mesmo. Então, esses 2 pontos estão introduzindo um esclarecimento de qual regra. Sem essa informação, a gente fica sem saber qual é a regra. Belezinha? Show! Questão número 5, que eu considero, meus caros, talvez a mais chata e dificinho aí da prova, porque exige que você tenha um conhecimento prévio sobre o que está se tratando aí, tá? Então, é hora daquela anotação boladona, porque pode cair de novo em prova e você não pode dar mole, belezinha? Então, olha aí. Você diz, o pronome o, em destaque, antecede uma informação que aparece posteriormente na frase e pode ser substituído sem se alterar o sentido por. Então, ó, o, tá? Ele aparece, antecede uma informação que aparece posteriormente. Nossa, complicadíssimo de entender esse enunciado. Na frase pode ser substituído sem alterar o sentido. Então é o seguinte, tá? Eu posso substituir esse o aí, o pronome o, pelo quê?
tudo este, cujo ou aquilo, tá? Então, esse ozinho, essa expressão que nós colocamos é o que, tá? O tempo todo na nossa fala, tá? É uma coisa que a gente pode dizer que é um estudo do pronome, tá? E tem a ver com a linguagem coloquial, porque nós queremos dizer assim, eu sei o que você fez, né? Esse o que nós usamos muitas vezes no nosso dia a dia, beleza? A ideia e estratégia aqui, tá? É você, claro, conhecer a regra, se conhecer é tranquilo, ou tentar inferir, né? Descobrir aí pelo contexto. A regrinha é essa daqui, que vocês vão tomar nota aí, porque é uma das, eu considero a questão 5 a mais sinistra da prova. Então você tem o, a, os ou as, tá? Eles são pronomes demonstrativos, tá? Eles podem ter a função de pronomes demonstrativos se puderem ser substituídos por isso, aquilo, aquele, né? Ou aqueles, tá errado aí o SE, ou aquelas, tá? Então, por esta lista aqui, que já está enumerado aqui a ordem, só posso substituir pela letra D, por aquilo, tá? E aí, os outros eu não consigo substituir, não estão na regra, beleza? Então, todo esse o que fica na frente de algumas formações que usamos na nossa fala, na linguagem coloquial, você pode transformar em aquilo. Observe a aplicação disso no texto, tá? Ó, as câmeras frontais dos smartphones transformaram o que já era costume em regra. Eu vou reescrever aí esse o que já era costume em regra, colocando aquilo. Então, observe. As câmeras frontais dos smartphones transformaram aquilo que já era um costume em regra, tá? Então, por via das dúvidas, tá? Se tiver dúvida, faça a substituição aí, tente transformar. Ah, eu não lembro da regra, eu não consegui, tenta colocar o pronome para ver se vai manter a mesma relação aí. E claro, uma boa prosódia, uma boa escrita também tá valendo. Legal? Então, sem desespero. Muito bem. Questão aí de número 6, aí já não é baseado no textinho, que era somente para 4 e para 5, tá? Então nós temos a frase: não há quem resista à tentação, antecipa o que o autor descreve como o quê? Então, ó, essa expressão ele está antecipando alguma coisa que virá à frente. Então, galerinha, a primeira coisa que você vai fazer nessa interpretação de texto, que tem a ver com coesão textual, com o jeito que o texto está organizado, você vai aí, obviamente, verificar com calma o contexto que está depois, tá? E depois, né, que você observar o que tem naquele parágrafo, você vai analisar aí, né, a quem, né, o que essa não há quem resista à tentação, o que vai aparecer dentre as opções aí, analisar uma das opções. Vai ter a ver com paixão e obsessão. E você vai conseguir descobrir isso por uma palavra que vai aparecer na frente. Olha aí, ó. Não há quem resista à tentação. Ok? Nós temos aqui, ó, o início. E persistindo no parágrafo, que foi o que eu falei para vocês, vocês vão encontrar, ó, quem parece ter encontrado motivo para toda essa paixão é o... Aí aparece a palavra paixão. Apareceu, galera. A gente vai partir para o abraço, tá? Então a gente tem que prestar atenção, né, no que aparece primeiro, né? Ele está antecipando. Ah, mas apareceu essa palavra também, professor. Não, mas ele tem antecipa o que está mais próximo. Você vai para relação de proximidade, ok? Espero que essa tenha ficado clara, porque é um detalhezinho que faz a gente tentar descobrir, ok? Vocês reparem aqui que a mais próxima da verdade é costume e regra, porque aparece no texto. Tá? Sensação em olhar e expressão em percepção, não. Mas paixão e obsessão, a palavra paixão aparece. Cara, não dá mole. Essa foi assim para fazer o aluno voltar realmente ao texto. E, cara, não tenha preguiça de voltar ao texto. Se você não voltar ao texto, cara, vai dar mole. Porque eles vão fazer de tudo para que você fique com preguiça. E hora da prova não é hora de preguiça. Belezinha? Então, vamos para a próxima questão. Próximo texto. Próxima questão, tá? Nós temos
Na frase até que possamos reproduzir uma imagem que se aproxime, o termo em destaque, esse até que, tá, indica uma circunstância de quê? Galera, falou de circunstância, a gente vai pensar em duas expressões aí, né? Duas classes de palavras, dois VIPs na capa. Se você ainda não viu o VIPs na capa, assista o vídeo. Então, duas expressões aí que tem a ver muito com circunstância. As conjunções, tá, imprimem circunstâncias em uma oração, ou claro, o próprio advérbio. Ele quer saber se até que aí, que expressão ela nos mostra, ela introduz pra gente, né? Então, vejamos. Quando olhamos aqui, o assunto é período composto, tá? Porque está dentro de um período composto aí com uma, duas, três orações, né? A gente conta pelos verbos possamos reproduzir, né? E aproxime, legal? Então, basicamente, a gente pode dizer a grosso modo que temos três orações, tá? E aí eu tenho que descobrir que conjunção, né? Ou locuções conjuntivas transformam esse período de forma tranquila, de forma fácil, beleza? Então, analise o contexto, né, em que o termo foi usado e observe a relação entre as informações do texto e, claro, se você souber conjunções famosas, te ajuda pra caramba, e eu já falei isso em outro vídeo. Então, se prestarmos atenção, a ideia aí é de tempo, tá? Eu posso ver que essa ideia de tempo tem a ver com a conjunção quando, tá? Quando podemos reproduzir uma imagem que se aproxime aí da circunstância verdadeira. E lembrando que para a condição, a conjunção mais famosa é o se, para a causa, a mais famosa é o porquê, tá? E a concessiva mais famosa é o embora, tá? Essa questão é mais facilmente feita através do próprio contexto aí, para que você não possa errar, tá? Belezinha? Espero que até agora tudo esteja saindo conforme o planejado. Dando prosseguimento aí na nossa prova, tá? Então, vamos pensar aí a questão de 8 a 9, né? Ainda com base no texto 1. A quase metade da prova com base no texto 1. Então, você tem mais um trecho aí para analisar. Nós temos ao longo da vida, diz o cientista, acabamos nos tornando especialistas em reconhecer e interpretar rostos. Por outro lado, temos um pouco contato com nossas expressões, tá? Inclusive, esta questão nos ajuda a especialistas no próprio analisar o próprio rosto. Isso aqui apareceu até em questão anterior, né? Nós viramos o quê? Ficamos eficientes em quê? Observe as questões anteriores, que eu não lembro se foi a 3, a 4. Dá uma olhadinha, que este trecho aqui basicamente responde essa questão, tá? Se não ficou muito claro para você isto em outro momento. Então, observando aí essa questão, vamos lá. A questão não é esse trecho, nós temos a forma nominal, por outro lado, pode ser substituída sem se alterar a relação com a oração anterior por, tá? Sem se alterar, tá? Eu posso substituir esse por outro lado. Tem a ver com período composto, tá? Tem a ver com conjunções e locuções conjuntivas, tá? E tem a ver com sinônimo, ok? Então nós temos por outro lado. Qual expressão é esse? Você pode substituir esse por outro lado? É igualmente? Eu acho que não, né? Por outro lado. Olha a dica. Analise o contexto em que o termo foi usado, tá? Que está ao lado disso, para que você não possa errar, tá? Observe a relação entre as informações, ok? E, claro, se souber conjunções famosas, já te ajuda, tá? Porque não parece, mas essa é a segunda questão que tem aí implícito a questão da conjunção. E para quem está fazendo provas anteriores à FAETEC, sabe que isso é basicamente uma regra, tá? Vai haver questões envolvendo o valor semântico, né? O sentido das conjunções. Observando aí é o entretanto, porque igualmente, né, um lado, outro não é igual, né? Sempre é diferente por outro lado, sempre tem a ver com o tempo. E normalmente tem a ver com uma regra que é feita o tempo todo. Já entretanto, dá a ideia de oposição, tá? Ok? Conjunção coordenativa mais dessa ideia de oposição e tem o mesmo valor.
Se por um lado é uma coisa, por outra é outra, tá? Então eu posso dizer assim, gosto de maçã. Por outro lado, não suporto uva. Gosto de maçã, mas não suporto uva. Então, mais e o entretanto tem esse mesmo valor e logo essas duas expressões, essas duas conjunções podem ser substituídas por outro lado. Legal? Show de bola? O Pitbull aí tá dando um recado para você não errar, tá? Solta os cachorros, galera. Muito bem, questão número 9. Nós temos ao longo é uma expressão usada no texto 1, cujo significado nesse trecho é. Então, ó, observe, eu tenho que saber o significado de ao longo. É outra questão aí que envolve uma interpretação de texto, tá? Vocabulário, se você souber aí já ter visto essa expressão sendo usada, e claro, a ideia também de sinônimo. Então, observe o seguinte, claro, toda vez que tem interpretação de texto, você tem que analisar o contexto e verifica o sentido de cada opção. Quais os sentidos? Elas envolvem que tipo de situação? Tá? Se você prestar atenção, ao longo eu posso substituir por no decorrer, que é o gabarito dessa questão. Agora, olha só, galera, no decorrer dá a ideia de tempo, ao longo dos anos, ao longo disso, ao longo daquilo. Tá? No texto, ele tem a ver com a ideia de tempo. Agora repare, as outras opções têm a ver com a ideia de lugar. Tá? E são quase sinônimas, né? Mais ou menos assim. A gente não pode dizer que são sinônimas, mas elas estão muito próximas da ideia de lugar. Ao redor de algum lugar, por meio, a gente pode dizer que passou pelo meio de alguma coisa. Ao longe também da ideia de lugar. Então essas três opções, B, C e D, tem quase o mesmo campo semântico, campo de significado que envolve mais o lugar. Né? A gente não são sinônimas, mas são quase no mesmo sentido, quase no mesmo campo, da mesma esfera. Tá? Então, no decorrer é que é a ideia de tempo. Uma questão que é fácil e que se você usar o raciocínio aí bacaninha, você mata essa questão super tranquilo. Tá? Na dúvida, substitua no trecho para saber se é essa relação que está sendo envolvida, tá? E nesse caso, é uma relação de tempo. Muito bem, após a nona questão, nós nos deparamos com o texto número 2, que é o que a gente vai analisar agora, tá? Então, a gente basicamente chegou à metade da prova, tá? Analisando aí somente as questões do texto 1, tá? Então, é muito importante não dar mole com esse texto, né? Se você encontrar um texto que mais da metade da prova está envolvendo ele, então é bom a gente ler com atenção, repete a leitura caso você precise. O texto número 2 eu considero um pouco mais fácil, tá? Nós temos aí, pesquisadores descobrem quais os momentos mais arriscados para tirar uma selfie. Olha aí, de novo, nós temos a ciência envolvida, tá? E nós temos a questão da selfie, né? Só que agora fala do quão arriscado é tirar uma selfie, né? Podendo ocorrer aí acidentes, que é o que o texto vai abordar. Também é um texto da Galileu. Então a gente pressupõe aí, como é um texto da Galileu, que também é um texto informativo, tá? Com base em pesquisa, com base em dados científicos, né? Não é mero achismo, beleza? Então, ó, analisando aí, nós temos parágrafo 1. O que tem de interessante esse parágrafo 1 é que volta e meia você vai surgir no noticiário a notícia de alguém que morreu na tentativa de tirar uma selfie, tá? Então, resumindo, esse parágrafo é que selfie, galerinha, mata, tá? Selfie mata. Ela não vai apontar uma arma para você, mas ela vai fazer com que ocorra acidentes. É isso que esse texto aí vai mostrar pra gente. Belezinha? Olha aí. Saca aí, nós temos no parágrafo 2, nós temos essa ideia de que esta mania do selfie, né, quase que não sai, esta pesquisa foi feita pelo Priceonomics, tá? Uma pesquisa em torno das notícias, né, sobre as notícias, né, entre 2014 e 2016, tá? Então são feitas com base em manchetes. Né? A primeira era com base nas pesquisas do Kuhner e aqui é com base na pesquisa feita na internet por meio das por meio das manchetes de jornal. Tá? Quando nós chegamos ao parágrafo 3, né,
temos um dado importante, que a média de idade dos mortos é de 21 anos e 75% deles eram homens jovens. Ou seja, quem mais se acidenta é o tema deste parágrafo, né? Quem mais se acidenta, nesse caso aí, ó, na verdade, são os homens, em geral, homens entre os 21 anos, né, geralmente, tá? E aí, vem uma lista macabra. Eu não posso dividir essa lista, porque nessa lista macabra aí você tem os diversos tipos de acidentes, e aí os mais estranhos possíveis, que ocorreram, inclusive, né, afogamento, atropelamento por trem, né, alguém vai tirar foto na linha do trem, né, explosão de granada, nossa, essa foi demais, queda de avião, como é que faz para fazer? Tô morrendo, vou tirar uma selfie. Então tem algumas coisas bem macabras aí, tá? Que envolve essa lista, que a gente pode dizer que são parágrafo único, né? Uma listinha que foi feita aí, tá? Parágrafo número 4, você tem um dado importante, né? Cerca de 40% dos mortos, ou seja, 19 pessoas, eram indianos, ou seja, a Índia é, segundo as manchetes, onde acontece o maior número aí de acidentes, mas aí a própria parágrafo diz que não é só na Índia, mas também em outros lugares, e inclusive tem a Rússia, né? Então, assim, os indianos são aqueles que mais se acidentam, de acordo com as manchetes, né? Tirando uma selfie. Parágrafo 5 aí, nós temos que esses responsáveis pela pesquisa fizeram uma pesquisa preliminar, né, com base somente em manchete, tá? É um estudo somente nos casos noticiados pela imprensa mundial. Claro que a gente não tem aquilo que é de imprensa local, né, que aconteceu em cidadezinhas, tá? Então é uma pesquisa preliminar aí, tá? Muito bacana, achei esse texto muito legal e curioso. E aí vamos para a questão número 10. Para demonstrar a ideia do quanto as pessoas se arriscam para fazer uma selfie, a equipe do site de jornalismo, o que eles fizeram? Tá? Então, o que nós temos aí? O assunto aí é a interpretação de texto, desta vez é a estrutura do texto dissertativo expositivo, tá? Aí você vai me perguntar, prof, o que é texto dissertativo expositivo? É aquele no qual a gente disserta, a gente escreve apenas para expor informações, tá? E não para omitir juízo de valor. Tá? Então, os textos geralmente informativos, que são os textos publicados em revistas, jornais, sites, o ideal é que eles passem informação sem dar sua opinião, tá? Então, neste caso aqui, este é o texto dissertativo expositivo, que é o que a gente está trabalhando. Legal? E aí ele pede aí, qual foi a estratégia textual desse site, tá? A dica, elimine informações falsas, incompletas novamente, e afirmações não ditas, né? Então preste atenção, se você prestar atenção, é essa aqui, ó, bem fácil. Ela elaborou uma pesquisa com dados estatísticos, ou seja, baseado nas manchetes de jornal. Legal? Aí aqui você argumentou sua tese com base na população da Índia, tá? Argumentou sua tese. Aí você vai dizer assim, nossa, caramba, prof, isso aí tá bonito pra caramba, né? A resposta, não. Existe o texto dissertativo argumentativo, tá? E o texto dissertativo argumentativo vai ter uma tese, legal? Mas, nesse caso, não é um texto dissertativo argumentativo, ele é somente expositivo, porque ele não tem opinião, nem quer convencer você de nada. O dissertativo argumentativo, ele quer convencer o leitor, legal? Depois, relatou casos incluindo exemplo de fotógrafos profissionais, isso não aparece no texto. Propôs que os estudos servissem lição para os homens em especial. Novamente, C e D não aparecem no texto, né? Se não aparece no texto, não é gabarito da questão, galera. Showzão. Um pouquinho de atenção e vocês matam essa questão. Já para as questões 11, 12 e 13, vocês vão tomar como parâmetro esse trechinho aqui, que diz: alguns países, como Rússia e a própria Índia, estão espalhando placas que alertam pessoas sobre lugares perigosos para fazer selfies. Tá? Então, tomando como base esse trecho, vamos para a primeira questão. O fato da Índia estar alertando as pessoas sobre o perigo de fazer selfies em determinados lugares se justifica por quê? Tá? Qual é a justificativa para ela estar colocando plaquinhas alertando as pessoas? Tá? Atenção aí, ó, que é a interpretação de texto somente, tá? E
novamente, as mesmas dicas. Eliminar informações falsas, afirmações que não são ditas pelo texto e, claro, entender as palavras, tá? Então, o atropelamento contém a causa da maior morte entre os indianos. O texto não disse? 75% das pessoas que morreram ultimamente eram homens indianos. Cerca de 40% das mortes relatadas no noticiário eram de indianos. A idade de jovens com idade média de 21 anos se arriscam mais. Então, a letra A e a letra B, com certeza, não são os nossos gabaritos. Você tem que prestar atenção na letra B e na letra C. Se você for ao texto, vai ficar fácil. É só conferir lá. 40% das mortes relatadas nos noticiários eram de indianos. Então, por isso que há uma corte frente para alertar as pessoas. Não tire selfie nesse lugar. Tipo, linha do tempo tem que passar, né, galera? Não tire selfie. Legal? Muito bem. Questão de número 12. Nós temos o emprego da forma verbal estão espalhando, indica que a ação de espalhar, né, a época em que o texto foi escrito, na época, era uma ação. Estão espalhando é uma ação passada e realizada, durativa e continuada, alternada e incerta, optativa e condicional, tá? Aí você tem que analisar o verbo, o valor dos tempos do indicativo e também as formas nominais, porque aqui nós temos o verbo conjugado, estão, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão, e nós temos um gerúndio, né, espalhando, que termina com NDO, tá? Então, prestando atenção direitinho, eu tenho que saber qual é o sentido desses dois verbos aí, qual é a ideia que passa, tá? Segunda coisa, né, conheça, né, para que é usado cada tempo verbal, ou tente descobrir pelo contexto, né? Se tudo te faltar, interpretação de texto na veia, ok? Se você souber, é a ideia durativa e continuada, tá? Primeiro, porque está no presente, e o presente tem a ideia de uma ação momentânea ou durativa. Uma ação momentânea. Eu assisto a aula do Marco. É o que você está fazendo agora, ação momentânea. Ação durativa, eu escovo os dentes. Você não está fazendo isso agora, você faz isso todos os dias, né? Dura todos os dias da tua vida. Eu espero que não ficar com bafão, hein, galera? E a próxima, espalhando. Espalhando, aí é o gerúndio. O gerúndio dessa ideia de algo que está se processando no momento, né? Que está continuando. Okay? É a linguagem do telemarketing. Estou repassando a sua ligação. Então aí, ó, durativa e continuada, tá? Passada e realizada não é, porque não é passado, é presente. Alternada, nunca ouvi falar. Optativa é que você pode não fazer. Ideia de desejo, isso aqui é o subjuntivo principalmente, condicional. Então isso aqui está no tempo do indicativo, beleza? Uma expressão, uma locução verbal aí, esses dois verbos com a ideia de durativa e continuada. Belezinha? Questão número 13, nós temos: ao se passar a forma verbal aertam, para o futuro do pretérito modo indicativo tem-se. Cara, essa questão aí é de conjugação de verbo. Se você souber conjugar o verbo, você se vira, tá super tranquilo, né? Outra estratégia que eu gosto muito de falar para os meus alunos é descobrir por modo da desinência modo temporal, tá? Não te fala, mas que você não precisa estar decorando conjugação de verbo. Você precisa decorar e que terminações, tá? Que desinências são usadas em cada tempo. Você descobriu, você vai direto à questão. Vou te mostrar como é que isso funciona, tá? Te dar a dica disso. Porque todo mundo fica com medo de conjugar verbo, né? Conheça a conjugação do modo indicativo ou as desinências. A resposta aí para essa questão é letra D, tá? Então, para que você não tenha medo, né? O futuro do pretérito, que é que ele quer que você passe para o futuro pretérito, é marcado pelas desinências temporais ria e rie. Vamos lá? Vamos relembrar aí um pouco de formação de palavras. Relembra. Qual é a forma do futuro do pretérito? É simples. Eu tenho um radical, uma vogal temática, depois vem o ria, o rie e uma desinência número pessoal. Vamos tentar esquematizar isso igual como se fosse um quebra-cabeças, tá? Então, primeira pessoa eu não tenho nenhuma desinência para colocar no final, desinência número pessoal. O tu é o S, a terceira pessoa é zero, a primeira pessoa é o mos, a segunda pessoa é o is e a terceira pessoa é o M. Tá? Então,
Isso aqui, no futuro do pretérito, são essas terminações. A última coisa que vai entrar. 0, S, 0, mos, is ou m. Tá? Antes disso, você tem o quê? O ria e o rie. Então, dá uma olhada. Ó. Alertariam. Alert é o nosso radical. O azinho é vogal temática. O ria é minha desinência modo temporal. E o mzinho, ó, que está aqui, indica a terceira pessoa do plural. Legal? O eles, elas. E nós poderíamos ter, por exemplo, alertaríeis. Então, alert é o nosso radical, o azinho é a vogal temática. É só observar aqui a minha fórmula. O rie é a minha desinência de modo de tempo futuro, do pretérito. E o is é a terminação da segunda pessoa, que é o vós. Então, essa é a segunda pessoa do plural, o vós. E essa é a terceira pessoa do plural, que é o eles. Legal? Eu aconselho aí, para quem tiver tempo, e tentar, ou espero minha aula de verbo, não vai dar para esperar, porque eu não sei quando eu colocarei esta aula, falando sobre as formas, você pode fazer isso com os outros tempos. Faz uma tabelinha bonitinha, como eu fiz aí, e coloca os exemplos, pode ser que te ajude a estudar e a conjugar verbos. Questões como essa não são comuns de aparecerem aí na FATEC, questão de conjugação de verbo, mas é mais comum você saber o aspecto, o valor dessas questões, desses verbos, como apareceu na questão anterior do estão espalhando. Então é mais comum aparecerem essas questões do que de conjugação. Tá legal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para que eu possa dar uma olhadinha, tá? E se vocês acham que é válido, eu fazer uma aula só sobre isso, tá? Beleza? Continuando. Questão aí de número 14, nós temos a expressão volta e meia, no primeiro parágrafo, indica que a ação se realiza, né? Eu tenho que descobrir aí o que significa volta e meia. É uma expressão que nós usamos muito no nosso dia a dia, da linguagem coloquial e informal. Tem a ver com vocabulário e tem a ver com a expressão sinônima. O que eu posso utilizar como sinônimo? Tá. Analise o contexto em que esse termo foi usado para descobrir o que é esse volta e meia, tá? Agora, observe. Se você prestar atenção, esse volta e meia é a ideia de vez em quando. Olha de novo, galera. Com frequência, quase sempre, muitas vezes, são quase sinônimos. A única que é diferente é o gabarito, que é o de vez em quando. Então, essa questão aqui é outra questão que você consegue ver por quase sinônimos. Se você encontrar 2 opções ou 3 opções que são quase sinônimas, é muito provável, não estou dizendo que é regra, então preste atenção, é muito provável que aquele que está destoando seja o gabarito. Mas não deixe de conferir, tá legal? Agora essa ficou muito na casa. Tá? Com frequência, quase sempre, muitas vezes, são basicamente expressões que têm o mesmo valor, são sinônimos. Tá? Muito bem. Nesse número 3 e o último da prova, nós temos o texto chamado retrato. Tá? Esse texto retrato, eu vou ter logo de cara, de cabeça pelo título, sempre analisando o título. Retrato tem a ver, obviamente, com fotografia ou com a pintura, tá? Não esquecendo que antigamente os retratos eram pintura, né? Hoje é que você tem os retratos impressos, né? As fotografias impressas. E claro, hoje nem impresso precisa, né? Basta armazenar numa nuvem, colocar no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social e fica lá quanto tempo você achar que é legal, para sempre. Legal? Ok? Então, retrato é o título do texto. Lembrando que sempre faça suposições sobre o título. Tenta entender o que está no título primeiro antes de ir ao texto. E aí você já vai ter mais ou menos uma ideia. Então tem a ver com retrato. Né? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos para a estrofe número 1. O que? Estrofe, galera? Sim. Tá? O que nós temos aí é um poema. Tá? Um poema no qual a voz do eu lírico, né, que não é a voz do autor, tá? Eu lírico é uma coisa, autor é outra. Autor é quem escreve. O eu lírico ele pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser a voz de uma criança, de um animal, de um bichinho. O eu lírico é como se fosse, e não é, mas entre aspas, o narrador do poema. Ok? O nome de ser poema é poesia, professor. Poema, motherfucker. Por quê?
Poesia é o sentimento. Poema é o texto escrito. Ok? Então, nessa primeira estrofe, nesse primeiro agrupamento de versos, nós temos aí a descrição do rosto no presente. O eu lírico descreve o seu rosto no presente, tá? Lembrando que num poema a leitura ela é vertical, ou seja, não é linha por você não termina uma linha e começa um pensamento na outra. Você tem que ir fazendo zigue-zague, tá? Você vai ler como se fosse linha reta. É assim, ó. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Você vai ler direto, ok? Se encontrar um ponto, aí você, obviamente, dá uma pausa. Mas, no geral, a leitura é vertical. Então, a interpretação, ela tem que ser vertical. Então, na primeira estrofe, nós temos a descrição do rosto. Na segunda estrofe, nós temos, por sua vez, a descrição das mãos, tá? Então, para entender como estão as mãos, descreve o rosto e as mãos. Descrever é fazer um retrato, é retratar, legal? E aí já percebemos que a Cecília Meirelles, né, a autora do texto, a poeta, está aí analisando o quê? A sua face, talvez, né? O eu lírico na voz da Cecília Meirelles está analisando a sua face, as suas mãos, tá? Olhando em que condições o seu rosto e suas mãos estão no presente, no agora, ok? E aí entramos na estrofe número 3, que finaliza o texto e dá entendimento e nos ensina qual é a intenção da autora no texto, né? Nas duas estrofes anteriores, né? A intenção é a reflexão de que o tempo passa muito rápido, tá? Ou seja, eu não dei por esta mudança, ou seja, aconteceu rápido, ok? A nossa autora aí vai raciocinar sobre a efemeridade, a passagem do tempo, ok? Ela é uma autora brasileira, do modernismo brasileiro, uma fase que a gente chama de fase espiritual. Eu estou dizendo essas coisas só para ilustrar para vocês a importância dessa autora, assim como pode aparecer um Carlos Drummond de Andrade, um Machado de Assis, um Guimarães Rosa no seu texto. Pode aparecer, tá? Esse texto aqui, ele é um poema, então ele diferencia-se, aí minha cabeça está fazendo as reflexões. Saca só, mano, me diferencia do que é um texto expositivo. Nós vimos dois, o 1 e o 2 são textos expositivos, informativos, este aqui não. É um texto poético, metafórico, funciona aí com a imaginação do seu leitor, para a sensibilidade aí, exposto pela nossa autora, que é a Cecília Meirelles. Ok? Muito bem. Questão 15. Vamos para as 5 últimas questões do texto, tá? Texto não, desculpa, é da prova. No poema texto 3, o eu lírico faz um retrato de si mesmo. E o que ele constata? Tá? O que ele constatar é o que? Finalmente ele descobre, presta atenção, ele se dá por conta, né? O que acontece? O assunto aí é elemento do texto lírico, tá? Perguntando o que o eu lírico pensa, né? Ao final, ele constata, que conclusão ele chega e, claro, interpretação de texto. Faça uma análise geral do texto, tá? Da voz do eu lírico ao longo do texto. Então, você tem que fazer olhar como um todo para essa questão. Se você fizer isso, você vai ver que ele vai falar em tom melancólico, vai falar em tom meio triste, das transformações físicas e psicológicas que aconteceram à medida que o tempo foi passando. É isso que acontece, é esse o texto, tá? Faz um retrato das mãos, depois um retrato, primeiro do rosto, depois das mãos, e isso tudo num tom meio triste, tá? Tom raivoso? Não tá com raiva. Tom desesperado? Não tá com desespero. Tom cômico, que é de engraçado? Não é o caso. É um tom melancólico, um tom triste, né? Sobre a passagem do tempo. Legal? Questão fácil, bastando prestar atenção direitinho nos versos. Questão 16. O título do poema O Retrato, olha aí galera, ia perguntar sobre o título. Por isso que eu peço sempre para você prestar atenção no título. Por quê? Porque aí você meio que já começa a raciocinar na possível pergunta ou resposta que pode aparecer. Tá? Por isso que sempre eu faço uma análise do título. Faça você também na sua prova. Tá? O título do poema, O Retrato, refere-se a algo estático. Estático é parar. Beleza? Flagrante de um momento no tempo.
Nos versos em que espelho ficou perdido da minha face, a referência ao espelho indica o quê? A afirmação da beleza, a maturidade intelectual, a transitoriedade da vida ou a contemplação da eternidade. Olha, galera, é isso que tem que prestar atenção. O que esse espelho significa no poema? Elementos do texto lírico, né? Interpretação do texto e, claro, releia a estrofe em que esse trecho aparece, tá? E compare com todo o texto, né? E conheça as palavras das opções. Aqui o que pode pegar é uma palavra que você não conhece. Então vamos lá. A afirmação da beleza, ela está afirmando a beleza? Não, ela está mostrando o quanto os seus traços envelheceram ao longo do tempo. Então não é afirmação. Maturidade intelectual, em nenhum momento falou de maturidade intelectual. Falou da maturidade da idade mesmo, tá? Contemplação da eternidade. Você está falando de coisa eterna aí, em algum momento do texto? A beleza dela é eterna? Não. O que nós temos aqui é uma coisa chamada transitoriedade da vida, de que a vida é transitória, é passageira, por isso que mudou muito rápido. Tá? Então, o que pode pegar nesta questão é você não saber a palavra transitoriedade. Mas, se você fizer por eliminação, galera, vocês vão chegar à sua resposta, tá? Falando isso para os meus alunos aí de plantão, não se faz prova de concurso simplesmente indo a resposta correta. Você elimina as falsas. O bom candidato, ele não só sabe a questão verdadeira, como ele sabe por que as outras estão falsas. Você tem que chegar nesse nível de ninja, né? De ninjutsu, para você conseguir se dar bem na prova, beleza? Então é bom ficar de olho. Muito bem. Questão aí, né? Ah, tá. Eu coloquei para você saber o que é transitoriedade. Vai que cai em outra prova, né? É efemeridade ou aquilo que é passageiro, fugaz, né? São sinônimos aí. Belezinho? Questão de número 17. Os verbos tinha e ficou foram usados respectivamente nos seguintes tempos e modos verbais, tá? Então, ó, ele quer saber os tempos e modos verbais, mas só pelos tempos você consegue matar essa questão, tá? Fica tranquilo. Tira lá, né? Essa é a conjugação do verbo no modo indicativo, então já estou te dizendo que a resposta é o modo indicativo, tá? E saiba conjugar o verbo e conheça a formação dos tempos verbais, né? Analise o contexto e as opções. Claro que se você já sabe fazer aquela regrinha que nós vimos ainda agorinha, de fazer a fórmula e tudo mais, você não vai ter dificuldade. Mesmo se não souber, tá? Você pode simplesmente observar. Tinha e ficou, cara. Na primeira e na segunda estrofe tem a ver com o passado, tem a ver com pretérito. Então, ó, pretérito mágico perfeito, pretérito o presente do indicativo, tá? Essa aqui, ó, não pode ser porque eu tenho presente, e os dois são pretérito. E esse aqui, então, é mais pretérito ainda, ficou coisa do passado. Então, a letra A não pode ser, tem presente. Pretérito imperfeito indicativo e pretérito perfeito do indicativo. Ó, essa tem dois pretéritos. Pode ser a minha resposta. Presente do subjuntivo. Teve presente, não é presente. Você pode voltar lá, dê a primeira e segunda estrofe, você vai ver que é passado. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Opa, tem um pretérito aí. Imperativo negativo. Imperativo, galera, é para dar ordem. É o verbo que dá ordem. Tá? Não é nem tempo, é somente o modo. Tá? Então, só por eliminação aqui ó, a gente consegue fazer, que é a número 17. Galera, questão 17 está no final da prova de português. Tenham calma. Nesse momento, o meu candidato está desesperado para começar a prova de matemática. Não fica assim. Dá uma esperada, fica take it easy, fica tranquilão, suave, para você fazer uma questão, porque essa questão era fácil, você conseguir eliminar só lendo o texto, tá? Então, meu Deus, apareceu o verbo. Então não fica com medo disso e cai dentro, que vai dar tudo certo aí. Muita calma nessa hora, belezinha? Questão número 18, antepenúltima da prova, nós temos no segundo verso da última estrofe, a palavra fácil obedece a mesma regra de acentuação que refém, heróis, lume ou sólido. Aí você vai chegar nesse momento da prova assim, pô, tá sacanagem, pessoal. Regra de acentuação. Tem regra pra caramba, professor. O que eu faço agora? Pô, sacanagem. Eu vou dizer, seja frio e calculista, motherfucker.
analisa direitinho que dá certo. Saca só, vem que é sucesso, ó. Preste atenção. Muito bem, ele quer saber a regra de acentuação. Não vou ficar nervoso, vou ficar calmo nessa hora. Então, ó, show de bola. Eu vou começar com a ideia de... É mal, gente, celular. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aí a ideia de tonicidade, que é sílaba tônica, e acentuação gráfica. Beleza? É o assunto dessa questão. Tonicidade é a mesma coisa que sílaba tônica. O que eu faço? Olha a primeira etapa. Classifique quanto à tonicidade. Se é monossílabo tônico ou monossílabo átono, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você vai em fácil primeiro. Olha aqui, ó, fácil. 2 sílabas. Fácil. Fá é acentuado, então é uma paroxítona. Acentuação na penúltima sílaba. Beleza. Observe as opções. Vou olhar. Eu tenho que ter aqui uma paroxítona acentuada. Então eu vou eliminar as opções aqui que não tem uma paroxítona acentuada. Refém a paroxítona? Não, é oxítona. Acento na última linha. Heróis é paroxítona? Não. Róis é minha sílaba tônica e é a última sílaba. Então é oxítona, não pode. Lúmen, opa, lúmen é paroxítona. Beleza, eu posso comparar. Sólido é paroxítona? Não, é proparoxítona. Sólido, na antepenúltima. Cara, você não precisa nem saber a regra de acentuação. Só com oxítona, paroxítona e proparoxítona você faz essa questão. Qual é a resposta, galera? Então, pessoal, observando, só pode ser lúmen, porque fácil é uma palavra paroxítona e a única opção que tem uma paroxítona acentuada é a letra C. Tá? Então, preste atenção que você vai acertar isso facilmente. Então, não se desespere se encontrar. Primeiro, faça essas etapas aqui porque é receita de sucesso. Só a última, quando você chegar nessa última, aí você com certeza já pode ter eliminado 2 questões, 3 questões, tá? Na sua prova. Muito bem. Penúltima questão, questão de C9, nós temos no verso eu não dei por esta mudança, o verbo dá sentido de compartilhar, oferecer, perceber ou doar. Neste caso aqui, é uma questão que envolve interpretação de texto, que envolve sinônimo. Então, fica safo, fica tranquilo que é fácil você chegar. Você vai ter que analisar aí as suas opções e comparar com o teu texto. É a dica. Analise o contexto que o verbo foi usado e desconfie de opções que são quase sinônimas. Então, se você olhar no texto, tá? O gabarito é perceber. Esse não dei por esta mudança, eu não percebi esta mudança. E aí, observe, galera, ó, compartilhar, doar e oferecer tem basicamente o mesmo sentido, que é você dar alguma coisa para alguém, de oferecer alguma coisa para alguém, são sinônimos do verbo dar. Nesse caso, dar, compartilhar e oferecer e doar são os sentidos aí, né? Compartilhar, oferecer e doar são os sentidos normais do verbo dar. Essa ideia de você presentear alguém, de oferecer algo a alguém, tá? É o sentido literal, mas no texto ele não está sendo utilizado no sentido literal, ele está sendo utilizado aí no sentido figurativo, conotativo, com a ideia de perceber, tá? Então olha aí, 3 opções que são basicamente iguais. Desconfie quando isso acontecer. E a última questão, questão número 20, tem a ver com a intertextualidade. Se você tem mais de um texto na sua prova, os textos, vai haver uma questão que vai pedir para você comparar os textos da sua prova. Ou 3 ou 2, tá? Isso acontece o tempo todo. Então a questão aí é o ponto em comum entre o texto 1 e o texto 3, tá? Tem a ver com a interpretação de texto e a intertextualidade. Ele quer o ponto em comum, aquilo em que os dois são iguais, tá? A dica aí é comparar as ideias centrais de cada texto e procure a ideia comum, tá? No texto 1, você tem essa ideia aí das selfies e o reconhecimento facial, que é totalmente diferente, tá? A gente viu isso, com a ideia de tentarmos reproduzir imagens, de que somos realmente mais jovens e tudo mais. Se você prestar atenção, a única opção que dá certinho é essa. Texto 1, nossa imagem mental que tende a ser mais jovem que realmente somos. É o que aparece no texto lá da Galileu, o primeiro texto. E o texto número 3 vai simplesmente falar por isso. Ó, não se dar conta das mudanças que o tempo opera em nós. É justamente isso.
tanto o texto 1 quanto o texto 2 falam das pessoas que veem sua própria imagem e se acham muito mais jovens do que aparentam. Lá no poema, é a mulher que está vendo, o eu lírico que está vendo, o próprio rosto e as próprias mãos, e não se deparou o quanto já ficou velha, porque ela se sente no fundo jovem, tá? E as outras opções, você não vai conseguir ter isso. Ó, as interações sociais bem-sucedidas com as expressões dos outros, e ter um coração que não se mostra mais. Essas duas coisas não tem nada a ver uma com a outra. Tem pouco contato com nossas expressões faciais e o prazer de perceber que o rosto não mudou. O rosto mudou. Lembre-se aqui que é respectivamente. No texto 3, o rosto da mulher mudou. A gente colocou não aqui, tá? Para ferrar com vocês. E a tentação de tirar foto dos rostos dos outros, que aparece no texto 1, e a tristeza e calma do rosto atual, né? Isso não tem nada a ver de tirar foto com a tristeza do rosto, tá? Porque o retrato ali é a própria imagem que a mulher faz de si mesma diante do espelho. Galera, é assim a gente finaliza, acho que a última prova aí da FATEC, no momento em que eu vou fazer prova comentada, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixe de deixar o like de vocês, se você puder, se inscreva no canal e ative o sininho para novas provas e aprender um pouco mais de português, literatura e coisas nerds aqui no nosso canal, né? Deixo vocês aí um grande abraço e que a força esteja com vocês.